Hoje eu irei discutir sobre a família. É um assunto muito complexo, muito delicado até. E, bem, aqui esse cara fala da família de um modo assim, com muita revolta, com muito rancor, como se ele estivesse possessado, que por sinal até aí ele estava. Vejam que esse vídeo é de 2013. Até aí ele estava possessado. Depois, lá por 2015, que ele começou a entender que ele estava sendo influenciado por entidades malignas que queria separar a família. Se bem que é verdade que nós, às vezes, nós nascemos em famílias erradas, eu irei explicar o porquê. Como também a gente pode até ter nascido em corpos errados, entende? Por isso que existe homossexual, não homossexual não, trans, tudo isso, porque as pessoas, existem muitas variantes. Pode ser que aquela alma nasceu em corpo separado ou corpo errado, que era para ter nascido uma mulher e nasceu um homem, ou vice-versa, entende? Deveria ter nascido um homem, mas nasceu uma mulher. Aí quando aquela pessoa cresce, ela não se identifica com aquele corpo e quer ser outra coisa. Para mim, eu estou ok com meu corpo, nasci mulher e quero morrer mulher, então está ok. Mas estou falando de outras pessoas. E também existem outras variantes, como o estrogênio na água que os alemães colocam para as pessoas, e isto faz os homens ficarem mais assim afeminados, com bastante estrogênio na água e na galinha. A galinha que nós comemos, as carnes em que comemos, são todas muito alteradas, com alto nível de hormônios femininos, a qual muda as células masculinas do homem e modifica o nível de testosterona nos machos, fazendo pensar de modo diferente. Então existem muitas variantes, entende? Porque existe homens que querem ser mulher principalmente, ou mulheres que querem ser homem. Existem várias variantes. Pode ser frequências enviadas, pode ser também que aquela alma não se identifica naquele corpo, que acha que foi um corpo errado, mas para mim não tem importância se for homem ou mulher, eu aceito de qualquer maneira, porque isso é apenas um corpo. Mas se eu estiver assim com a mentalidade no sexo e na putaria, eu vou querer ser outra coisa que eu não seja, entende? Mas não tem problema, macho ou fêmea, não importa, mas vamos lá. Esse cara aqui, até então ele estava como se possuído ou influenciado por entidades malignas que é contra a família, porque eles sabem que a família é a fundação do ser. Até os animais, entende? As aves, elas precisam do pai e da mãe junto para ter uma fundação, para conquistar amanhã depois o mundo sozinho, com autoestima, entende? Com força, com integridade, porque sem ter o núcleo e a fundação da família, uma família boa. Eu não estou falando de uma família onde o homem toma bebida alcoólica, é um alcoólatra nojento, é um gambler quer dizer um cara que gasta seu dinheiro em jogos, em mulheres, em cabaré, que trai a mulher, que bate na mulher, a mulher que não toma conta dos filhos, que bebe, que também toma droga, que arruma outros machos, um trai o outro. Isso não é família, isso é uma família disfuncional. Isso não é família. Eu não estou dizendo que a minha família é perfeita, mas pelo menos eu tive 4 filhos, mas eu não fiz isso com os meus filhos. Eu nunca bebi bebida alcoólica, nunca tomei bebida alcoólica, nunca fumei, eu saí, não fui isolada, só criando filho como uma idiota, e nunca saí por aí com
amigas desses meus filhos abandonados com mãe, com sogra, com irmãs ou cunhadas. Jamais, eu os criei sozinha praticamente, porque o pai foi um indonésio, um vagabundo que depois de trabalhar ia para outros lugares, para os nightclubs, e ia para a casa da mãe dele. Eu saía com os amiguinhos que parecia que ele era gay. Quem sabe que é gay? Um cara gay que casou só porque a família o forçou a casar-se, entende? Mas eu lutei para ter uma família normal, né, entre aspas. Eu saía com os meus filhos, mesmo sem um pai de lado, eu saía com ele, levava-os para a piscina, levava para o zoológico, levava para parques, levava para onde quer que tivesse a alegria e o lazer. Eu os levava para parque de diversões, a gente brincava sozinho, eu e eles, levava até os amiguinhos dele. Eu fui uma super mãezona e até a mesma avó, e comprava qualquer coisa que eu pudesse comprar para eles. Eu comprava qualquer coisa que eu pudesse, que eu tivesse o dinheiro, eu comprava para eles. Tem tudo que eu não tive, eu dei para meus filhos. Quer dizer, imaterial, mas o amor eu tive da minha mãe, porque o que eu recebi da minha mãe eu dei de volta para meus filhos, porque eu tive uma super mãe que fazia a mesma coisa comigo, que me levava para passear. Depois da igreja a gente ia para passear, parques de diversões, para a pracinha, ela sempre me levava para lá e me levava para a praia. A gente fazia piquenique com as minhas irmãs e as vizinhas e as minhas coleguinhas. Eu tive uma infância muito linda, que é isso que eu uso para voltar atrás e ter assim mais uma força para continuar nos meus obstáculos, entende? Porque quando a gente cria um filho com todo o amor e carinho e proteção, até como eu tive para com os meus filhos, e os filhos crescer e não ligar para você e ser ingratos e ser demoníaco, isso é um trauma para uma mãe. Ainda bem que eu fui uma super mãe e uma boa filha. Isso para mim é o que importa. Eu não quero saber se filhos foram ruins para comigo, não me interessa. O que me interessa é que eu fui uma boa filha para com minha mãe, entende? Uma boa mãe, que jamais o deixei com ninguém. A minha cunhada, que não tem filho, sempre pedia um para ela criar. Eu falei, não, eu tive e eu vou criar todos eles. Nem que eu vou trabalhar com eles de perto, mas eu não dou para ninguém, entende? Como uma mãe galinha que protege muito os filhos, que até às vezes pode até sufocá-los de tanto protegê-los. E bem, a família é uma fundação, uma estrutura para um ser. É como um holograma do passado, que quando você está no futuro e você já está mais velho ou velha, se você teve uma infância boa, tudo que você tem é sua infância, para você pensar e voltar ao passado e olhar para trás e ver que você teve todo o amor, o carinho, a proteção de sua mãe ou suas irmãs ou irmãos mais velhos, como alguns tiveram, né? Como eu tive também. Mesmo eu não tendo os meus avós estavam eles viviam no interior. Os avós do meu pai eu nunca conheci, só conheci os avós da minha mãe. Só uma vez eu vi o meu avô, um homem muito externo, assim, muito estrito, com um olhar assim muito sério, de raiva, de revolta. Eu não gostei muito dele, como eu também não gostava do meu pai. O meu pai foi um bruto, um pernambucano bruto,
que não soube dar valor à mulher que teve. A minha mãe foi uma batalhadora desde que ela casou com meu pai, saiu de Pernambuco, interior de Pernambuco, para a capital do Recife. Ela abriu um negócio lá, ela construiu com meu pai a casa que eles moravam, uma casa grande, tinha varanda, tinha quintal, tinha 5 quartos e 2 salas e uma cozinha. E minha mãe fazia tudo, com a ajuda das minhas irmãs mais velhas, claro. Ela fazia tudo, era ela que ia à feira, era ela que levava-nos para o médico, sempre o médico com a gente. Ela fazia tudo para nos ver felizes e para nos ver crescer sadios com tudo que a gente precisava com dignidade, para se criar com dignidade. Meu pai era o contrário, vivia de bodegas com mulheres, bebendo, chegava em casa bêbado e batia na minha mãe com um pau até sair sangue da cabeça dela. E as minhas irmãs não faziam nada, eu era apenas pequena, eu tinha 4, 5 anos na época, mas eu lembro que eu saía correndo, voando atrás das costas dele e com as unhas eu cravava nas costas dele até sair sangue. E as outras antas não, que falando isso eu estou, coitado, estou demonizando, estou colocando para trás os animais, aquelas idiotas, não faziam nada para proteger a própria mãe. Ele batia com ela num pau, às vezes porque ele queria estrupá-la e ela não queria. Por isso que ele fez tanto filho nela, entende? E aquilo me revoltava, mesmo sendo pequena. Eu não queria ficar perto dele. Eu não gostava do meu pai desde pequena. E quando eu tinha mais ou menos 6 anos, uma das minhas irmãs, que já estava fora, mais velha, parecia uma chinesa, porque ela puxou a mãe do meu pai, que era índia. E também tinha negros na família dele, tinha português. E ele parecia mais ou menos com esse velho aqui. Aí era a cara do velho do meu pai, só que ele tinha olhos verdes. Mas ele tinha ancestrais que eram portugueses, que eram negros, que eram índios, tudo isso. E ele gostava do candomblé. Entende? Ele gostava de candomblé. E minha mãe era filha de judeu. O pai dela era judeu. Outro homem muito estrito e muito burro também. Porque ele amaldiçoou a minha mãe. Quando a minha mãe quis casar com meu pai. Ele não quis que minha mãe casasse com meu pai, porque ele queria, já tinha outros planos para ela casar com um fazendeiro. Outro homem fazendeiro. E o meu pai era um Zé Ruela, que era apenas trabalhava na fábrica no interior, trabalhava em fábrica, e ele não queria que minha mãe casasse com aquele homem, que queria que ele casasse dentro da família sim, da mesma cultura de judeus, e não queria que ela casasse com um pé rapado qualquer, como meu pai foi. Mas ela falou que meu pai mexia com candomblé, e naquele tempo era muito forte no interior. Então um dia ela estava na cozinha, quando ela viu mais ou menos 4 negras dançando diante dela, com assim, saia branca rodada e argola muito grande, rodando e dançando diante dela na cozinha, e depois sumiram e não eram humanas. Então, daquele dia adiante, ela começou a ficar um pouco assim estranha para com os pais dela, e não queria mais ficar lá, queria sair de lá, e foi ao encontro do meu pai, disse que queria sair da casa dos pais dela. E ele já todo satisfeito, né, todo alegre, porque ele estava de olho no que os meus avós tinham. Ele tinha uma fazenda, então ele estava de olho naquilo. Ele nem gostava da minha mãe, entende? De gostar, ele gostava. Então o meu avô falou para ela:
eu não quero que você case com aquele homem. Mas se você quiser, tudo bem, vou fazer uma festa para você. Você vai casar, mas você vai sair daqui. Vai viver a sua vida sozinha com ele. Você escolha. E ela escolheu meu pai. E então ele falou para ela, e sem falar que ele não queria que ela fosse para a escola, não queria, o meu avô não deixava ela ir para a escola. Quando ela fosse, ela ou as irmãs dela, ela tinha 4 irmãs, era 4 irmãs e 5 irmãos. Só os meninos podiam ir à escola, as meninas não. Então, quando a minha mãe ia à escola, quando voltava para casa, levava a sova dele. Ele batia nela. Porque ele dizia que menina não precisava de escola, era uma pouca vergonha. E menina, aos completar uns 15 anos, 16, tinha que casar e sair da casa dos pais. E então ele falou para ela, você quer esse homem? Ok, vá, mas de hoje em diante você não é mais minha filha e eu te amaldiçoo. E a você e seus filhos que você terá com esse homem. Então minha mãe saiu de lá chorando e foi morar numa casa bem grande que meu pai alugou para ela. Não, foi morar na casa da cunhada que a humilhava e a fazia de empregada. Queria que ela fizesse tudo dentro de casa para ela. Depois disso, tanto que a mamãe lutou, que finalmente ele atirou de lá, meu pai atirou de lá e foi para uma casa bem grande, um casarão com ela. Alugou um casarão e ele trabalhava à noite, deixava ela com os meus 3, um irmão e 2 irmãs mais novas na casa. E às vezes ela chamava a irmã dela para ficar com ela. E aquela casa era muito assombrada e depois ela não queria mais ficar lá, no interior. E ele decidiu vir para Recife. Vieram para Recife e construíram sua casa. E era uma casa assim, grande, tinha varanda, tinha quintal, tinha 4 quartos. E 2 salas de cozinha e dava para eles ter seus filhos lá. Então eu fui a última, número 9. Um tinha morrido antes de mim, então foram 10 filhos que ele fez a minha mãe. E um morreu, 2 morreram, só ficaram 9. Porque uma das minhas irmãs era gêmeas, então era para ser 11 filhos, mas morreram 2. Eu fui a última, a mais nova de todos. E naquela época, quando eu nasci, os meus pais já estavam numa situação muito ruim, onde eles brigavam diariamente. Meu pai tinha revólver e sempre ameaçava de matar minha mãe. A minha mãe era muito assim, independente. Ela conseguiu fazer uma mercearia perto de casa. Ela lavava e ela costurava as roupas para o exército, para criar seus filhos. E com o dinheiro da mercearia ela ganhava já bastante para nos manter. E meu pai, todo o dinheiro que ele pegava era para ir para bodegas, para gastar com as mulheres. Ele vestia aquele externo da época, um externo branco, uma vara, sapato bem, como se diz, engraxado, e aquele chapéu de palha. Ia para as bodegas. Depois do trabalho, ele ia para a bodega pegar a mulher. E quando ele voltava bêbado, ele queria que as minhas irmãs trouxessem para ele uma bacia de água quente, para lavar seus pés como se ele fosse Deus. Se as minhas irmãs não o fizessem, ele batia na cabeça, tirava aquela água e jogava nelas. Entende? Isso já era abuso. Ele batia nos meus irmãos, nos genitais de meus irmãos, quando eu era pequena, minha mãe dizia. E quando a minha mãe ia acudir e ajudar os meus irmãos e irmãs, ele batia nela até tirar sangue da cabeça dela. Muitas vezes os meus irmãos vinham da escola e via a minha mãe lá, caída, ensanguentada no chão. Então teve um dia em que minha mãe, um dos meus irmãos
que ele colocou para fora aos 17 anos de idade. Colocou o menino para fora, minha mãe foi atrás dele. Ele falou para não trazer para casa, senão matava ela e ele. A minha mãe foi trazer ele para casa e nesse dia que aconteceu, ele queria matar minha mãe com revólver e queria matar o meu irmão. Aí meu irmão, que era bem forte, de 7 anos, lutou com ele e tomou o revólver dele e lutou com ele. E a minha irmã veio, a minha irmã ela já era casada, já tinha 2 filhos e vivia muito bem, por sinal, ela era modelo e aeromoça. E ela veio para tirar minha mãe de lá. Ela trouxe o carro com o marido dela e ela chamou eu e meus irmãos. Na época minha mãe estava tão transtornada, chorando, que ela não teve tempo de nos pegar, mas as minhas irmãs nos colocou num carro, porque eu e meu irmão queria ir a todo custo. Eu tinha 6 e meu irmão tinha 7 anos. Então a gente foi tudo para casa da minha irmã até arrumar um lugar para ficar. E deixou meu pai lá sozinho. Ele não quis que a gente fosse, mas eu fui. Eu falei, eu quero ir com minha mãe, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Eu quero mãe, eu quero mamãe, eu quero mamãe. Eu saí atrás dela. Quando eu não tinha minha mãe, a minha mãe foi para o hospital com fraqueza e tuberculose. Ela teve que se tratar no hospital de repouso. Eu chorava muito, era noites e noites vomitando e chorando, clamando por minha mãe. Eu não queria ninguém, só a minha mãe. Para onde ela fosse eu queria ir. Ela ia para a igreja, eu tinha que ir. Ela ia para a feira, eu tinha que ir com ela. Se ela não me levasse, eu ficava por trás das portas chorando. Ela dizia, o que está acontecendo, meu branquinho? Quem te fez mal? Alguém te bateu? Eu ficava com aquele beicinho, como querendo chorar. Mas no meu coração eu dizia, não mãe, eu estou com saudade da senhora. Eu queria a senhora aqui comigo, não me deixa. Era tudo que eu queria, só ela perto de mim. Acho que é o signo de Virgem, o signo de virginiana, a maioria são muito, muito, muito apegada com a mãe, muito mesmo. A mãe, para uma virginiana, é o centro do universo, é o sol. Eles dizem que são a leonina e a canceriana, mas eu não acho, são as virginianas. São muito, muito apegadas com a mãe. A canceriana é mais do lado do pai, porque eu tinha essa irmã de câncer, que apesar de levar tanto pau, tanta pisa de meu pai, ela ainda gostava muito dele, muito mais do que a minha mãe, e ela era de câncer. Ela fugiu de casa para casar com o marido dela, porque minha mãe queria que ela casasse com um sargento do quartel. A minha mãe também fazia fardas para o exército. A minha mãe era muito inteligente, uma geminiana, muito inteligente, muito dessa mentalidade de negócios. Ela não gostava de ficar parada. Ela trabalhava na fazenda dos pais delas, desde pequena. E quando ela casou com meu pai, ela se sentiu assim um pouco constrangida, porque a casa era menor do que a casa que ela morava no interior de Pernambuco. Então a gente foi para uma casa pequena primeiro, uma casa assombrada por acaso, muitas coisas aconteceram lá, que precisa de outro vídeo. E eu tinha 6 anos de idade, mas eu era uma alma muito assim, livre. Eu gostava sempre de aventuras. Em frente da casa tinha uma mata fechada, tinha sítios, tinha muitas mangas, tinha muitas frutas. Eu sempre ia lá, tinha casas abandonadas, e eu gostava de sempre ir para aquelas casas lá, casas abandonadas de muito tempo. O ano era anos 70, o começo dos anos 70. E tinha uma cocheira assim, um golf clube lá perto.
E eu me lembro que a gente ia lá fazer, cozinhar com as meninas das ruas. A gente cozinhava lá, fazia casinha lá, brincava com minhas irmãs. E a minha mãe às vezes ia para o interior visitar seus pais lá, que no final ele ainda, apesar de que ele falou tantas coisas para ela, ele o aceitou depois. Ele a aceitou de volta, ela foi para lá visitar, levar algumas coisas para eles da capital. E a gente ficava com as minhas irmãs mais velhas casadas. E depois a gente mudou-se para outra casa maior, uma casa muito espaçosa, com um jardim enorme, com um quintal enorme, cheio de fruteiras, uma casa grande, sempre a gente ia para casa grandes. Depois outra casa onde eu plantei um pé assim daquelas flores, como é que se diz? Era uma flores que é um pouco tóxica, que ela cresce até ficar uma árvore. Eu esqueci o nome, mas eu fiz um híbrido lá e coloquei uma flor amarela, uma roxa, uma rosa e uma branca, todas juntas, e cresceu uma árvore mista, porque eu coloquei no mesmo solo todas elas, e ela cresceu. Eu tinha só 8 anos de idade na época. E bem, eu tive uma infância muito legal, apesar dos traumas que eu passei, que deixava outro vídeo, né, por causa de algumas coisas que aconteceram na nossa vida, por causa de meus irmãos também, porque também envolvia também outras coisas assim, inusitadas, que as pessoas mandavam para minha mãe por inveja. E a parte disto, nós tivemos uma vida muito, eu tive uma infância muito boa, muito tranquila. Aos 11 anos de idade a gente mudaria para um sítio muito espaçoso, muito grande, perto do rio. Tinha uma casa muito grande, umas fruteiras, muitas frutas, muito pé de planta. Eu adorava, eu comecei a plantar para ajudar minha mãe. Tinha granja lá, a gente vendia ovos e verduras e frutas, e assim a gente vivia. Foi uma vida muito legal. A minha mãe fazia doce. Depois da escola, eu e meu irmão ia vender os doces da minha mãe, e todo mundo ajudava. As pessoas eram muito boas, eram pessoas de famílias, pessoas que tinham moral, não como hoje em dia. As pessoas sempre ajudavam uma outra. Ele sabia que a minha mãe era separada do marido, então ele sempre me ajudava eu e meu irmão a comprar as geleias que minha mãe vendia. Era geleia de banana, de jaca, de goiaba, principalmente goiabada. Era geleia de pitanga, de tudo que minha mãe podia fazer, ela fazia. Todos os tipos de doce ela fazia. Ela fazia bolo, e a gente ia vender para ajudá-la, para ela pagar nossos livros didáticos. Minha mãe nunca deixou de comparecer às reuniões dos professores, pais e professores. Nunca deixou de nos matricular. Ela sempre fazia tudo para que a gente tivesse o estudo que ela não teve. A minha mãe foi uma heroína para mim. Uma heroína, foi tudo. Foi meu pai, foi minha mãe, foi tudo. Foi minha amiga, foi tudo, tudo. E depois que eu a perdi, eu fiquei um pouco desorientada. Eu a perdi porque um bruxo da Indonésia me chamou para vir conhecer o lugar dele, a mãe dele, blá, blá, blá. Na época eu tinha 17 anos. Infelizmente, na época eu estava em São Paulo, em casa de uma irmã, a irmã mais velha, que já havia se mudado para São Paulo, porque o negócio do marido dela foi para São Paulo, porque o negócio dele faliu. Ele era metalúrgico
A fábrica dele, do irmão dele, faliu. Eles tiveram que mudar para São Paulo para abrir uma destilaria de vinho e fazer outros tipos de negócios. Então mudou para lá. Então eu fui lá para visitar minha irmã e para fazer um curso de informática na época. Então eu conheci esse cara lá que trabalhava num restaurante chinês, e ele era do sudeste da Ásia, e esse infelizmente no começo me cativou, querendo que eu fosse para casa para conhecer o país dele, porque ele estava voltando. E ele voltou para a Ásia e depois arrumou um emprego lá no Texas, num oil rig, que é de plataforma de petróleo. E isso quando ele me conheceu, porque antes disso era um pé rapado que ainda ajudava o pai e a mãe na Ásia, na Singapura. Então o que aconteceu? A gente começou a ficar pen pal. Hoje em dia tem internet, na época não tinha internet. Na época era pen pal. A gente começou a se comunicar ora por telefone ou por escritas, porque não tinha internet. O ano era 81. Então a gente começou a falar por telefone, assim brevemente, porque na época era muito caro. 1 minuto mais ou menos ele tinha que pagar $6 por minuto na época, muito caro, da Ásia para o Brasil. Então um dia ele veio para o Brasil para falar com a minha mãe, que disse que queria casar comigo, mas eu não sabia, porque eu não estava querendo casar, mas ele falou, então ok, a gente conhece a minha mãe, conhece meu país, que tal? E eu, babaca, o cara já tinha 30 anos, já era mais viajado. Ele também ajudava os pais dele, e eu ajudava a minha mãe em casa, nos serviços de casa, e a vender as coisas para minha mãe. E eu estava fazendo meu curso, eu queria fazer o meu curso, terminar o meu curso de patologia. Queria fazer patologia clínica, mas esse miserável, ele entrou na minha vida como eu não sei o que, sabe? Ele me chamou, aí eu fui, um pouco ambiciosa, porque eu disse, por que não? Eu queria ir pegar um avião e sair de avião e ir lá para fora para saber como é e voltar. Na minha mente eu poderia voltar. Então o que aconteceu? Eu não podia sair do Brasil na época, porque eu ainda era de menor. Aí eles pediram a assinatura da minha mãe. A minha mãe não queria assinar. A minha mãe não queria que eu saísse. Aí uma das minhas irmãs mais velhas assinou por mim. Aí o cara, eu não sei como se chama, o arrumador em São Paulo, que fez meu passaporte, ele falou, então já que tua mãe não quer, então tu pode pedir a da tua irmã. Aí a minha irmã mais velha assinou por mim, e a gente casou lá em São Paulo, porque antes de sair do Brasil tinha que se casar, porque na época não deixava menores sair assim, de qualquer jeito, para evitar, né, que as meninas fossem abusadas lá fora com prostituição, fosse um ringue de prostituição, né, um tráfico humano de sexo. Então eu vim para cá, ele estava trabalhando na época, eu viajei sozinha. Eu cheguei no aeroporto, a família dele toda me esperando, né? No começo tudo bem. Aí quando passou o lugar deles abafado, muito quente mesmo. Parecia mais ou menos 35, 37 graus, até pior do que o Nordeste, porque eu vivia num sítio. Lá era muito fresco. A temperatura caía à noite 17 graus, 16 graus. Era muita ventania. A gente nem precisava de ventilador. A gente fechava a porta pela noite e ainda estava fresco dentro de casa, porque tinha telhados. E aqui não, o lugar muito quente, tudo estufa, e um calor horrível lá fora. E eu dentro de um quarto pequeno, eu disse, peraí, eu quero voltar. Eu falei, eu quero voltar, eu não aguento mais ficar aqui. Aí ele falou, desculpa, mas eu não posso deixar você voltar, porque meu avô já vem da Indonésia e a gente vai ter que casar aqui também. Eu falei,
vai ter que casar, vai ter que ir porque meus pais querem que eu me case, porque o meu irmão tem que casar, e de acordo com a nossa cultura, ao mais velho, desde que eu seja o mais velho, eu tenho que casar primeiro. Então aconteceu isto, né? O miserável me forçou a casar com ele lá, e eu tive que casar com ele no Brasil também. Então o resto foi resto. Eu não queria preocupar minha mãe, então eu dizia que estava tudo bem. E uma das minhas irmãs mais velha falou para eu não ir, porque esse povo aqui não presta, e ela estava certa, e eu não vi ela. Ela falou: não vá mesmo. Se você tiver em problemas, ninguém aqui vai te ajudar. E a gente faz burrada quando pequena, porque jovem sempre quer experimentar, principalmente as pessoas que têm a lua em Áries, né? Áries gosta muito de aventuras, de viajar. Sagitários e Áries adoram aventuras e viajar. Então eu não fui, quer dizer, eu tenho a lua em Áries, mas o meu sol é em Virgem. Então eu queria voltar, não pude, fiquei aqui, infelizmente, na casa dos pais dele 5 anos. Igualmente o destino da minha mãe. Por causa desse desgraçado, eu não fiquei com a minha mãe. E isso foi o maior trauma da minha vida, ter casado com um cara nojento como esse, que se aproveitou de uma menor, entende? E o pior de tudo foi as autoridades, entre aspas, aí no Brasil, que consentiram esse casamento também. Que foi um casamento já amaldiçoado desde o começo por vários. Tanto que os pais deles também não queriam que a gente se casasse, eles queriam que ele se casasse com uma mulher asiática. Mas a mulher que os pais deles queriam que ele casasse era da idade dele, já tinha 32 anos, ele tinha 30. E ele, como um bom pedófilo, ele queria uma menina mais jovem para melhor manipular. Mas eles não conseguiram comigo por muito tempo. Mesmo eu sem poder voltar, eu não deixava ninguém me manipular, sabe? Se eu não gostasse de alguma coisa, eu dizia mesmo na cara. Mesmo ele com a família dele inteira, 5 irmãs, vários tios e avós na casa, num flat, um apartamento michuruca pequeno, pobretão, pé rapado. E eu que dei sorte nele, ele não era nada. Quando ele me conheceu, ele arrumou um emprego nas Arábias, na Abu Dhabi, de óleo ring dele. Ele ganhava mais ou menos na época $8.000, trabalhando como técnico de máquinas na plataforma de óleo. Antes dele me conhecer, ele não tinha nada, ele era apenas um garçonzinho qualquer. Então, eu não falo por mim quando eu digo que as pessoas quer dizer, nós nascemos numa família errada. A única coisa que teve de errado na minha família foi as minhas irmãs e o meu pai. Fora disto, a minha mãe foi a minha alma, a minha família de alma. Porque quando a gente não nasce com a família de alma, a gente sofre. Por isso que existe pai que bebe, pai que fuma, ou pai que toma droga, pai que bate na mãe, como foi o meu caso. Ou a mesma as mães que, às vezes, porque se elas viverem na favela, né, se elas vão da favela, elas geralmente, para esquecer a miséria que elas vivem, elas vão tomar drogas, elas vão beber para esquecer a miséria. Quem sou eu para julgá-las, né? Mas nada justifica a pessoa abandonar os filhos, nada. Como eu jamais abandonei os meus 4, e ainda criei uma neta que hoje tem 11 anos, e a mãe tirou ela de mim, então deixou eu criar a menina como uma idiota e tirou a menina de mim. Levou para casa da irmã, que a irmã não tá nem aí com a menina. A irmã dela, mas a minha filha mais velha, muito boçal, muito arrogante, muito escrota, principalmente de câncer. E a outra idiota, a outra bruxa idiota gorda de Aquários.
Então e ela nunca tomou conta da menina, ela bebia, ela fumava, ela ia atrás de macho. E eu que tomava conta da menina dela. Hoje ela casou-se e deixou a menina com a irmã mais velha. E a irmã também trabalha. Trabalha e deixa a menina na escola. Quando a menina não está na escola, a menina vem aqui. Quando ela não está em casa. Quando ela está em casa, ela chama a menina só para humilhar a menina. Só porque a irmã dela não casou com a menina. E ela é muçulmana e uma cretina cachorra. Muito boçal e muito metida. Entende? É uma mulher horrível como mãe e horrível como filha, principalmente. E só gosta dos avós dela, que nunca tomou conta dela. Foi eu que tomou conta deles todos. Que a avó dela até saía de casa para trabalhar na época, quando eu vivia lá. Esperava que eu fizesse todo o trabalho de casa para a Dondoca. E as filhinhas dela mais velhas que eu, os filhos mais velhos, não faziam nada. Então eu tive que brigar muito com ele para sair de lá, porque eles queriam me manter como escrava. Entende? Eram todos muçulmanos e ainda são também um pouco de animista. Animista quer dizer aqueles povos xamânicos que são hipócritas, dizem ser religiosos, mas ainda vão para o lado do misticismo e fazem assim rituais de magia. Como essa minha filha mais velha também, e se tornou uma demônica, uma pessoa horrível. Eu nunca gostei desse negócio de rituais, nem de religiões, nem de rituais. Eu era católica, porque eu queria ajudar minha mãe, eu queria fazer tudo que a minha mãe quisesse, só para agradar a minha mãe e fazê-la feliz. Então eu era católica. Mas quando eu casei com esse maldito muçulmano, eu não quis seguir a religião dele e eles me forçaram. Por isso que eles me odeiam até hoje. Porque eu não sou uma pilantra, como é que se diz, uma hipócrita que vive de heresia. Uma pessoa que diz que são muçulmano ou quer dizer, evangélico, e depois lida com magia, vai para a Indonésia fazer magia para as pessoas. Isso é demais. Por isso são demônicos, ruins, maus filhos, mau marido, mau ex-marido, mau pai e mau mãe. Eu e minha mãe fomos católicas, gente, por isso a gente fomos boa mãe, boa filha. Porque a igreja católica, veja o Brasil quando era mais católico, como era bom. A gente éramos bons filhos, boa mãe. O meu pai não era católico, meu pai era um filho da puta, um velho filho da puta que vivia no candomblé. E essa minha filha, ela é uma hipócrita que diz ser muçulmana, usa aquele véu ridículo e ainda é uma mulher podre de ruim. Podre mesmo, mesquinha. Não sabe ser uma boa filha, não sabendo ela que o futuro dela, que o bem-estar dela depende dela ser uma boa filha. Se quem não é a boa filha vai ser amaldiçoado um dia. Nunca vão ser inteligentes, nunca vão ter a sabedoria que necessitam para atravessar obstáculos na vida. Entende? Então, as pessoas, mesmo que você disser a sua mãe não é você não gosta da sua mãe, que você não se dá bem com sua mãe ou com seu pai, você tem que sair da vida deles. Sai da vida deles. Pega o beco. Já ficou velha, já tem 22 anos a mais, saiam de casa. Vocês podem viver sozinhos, principalmente aí no Brasil. É possível sim, após os 22 anos. Com 16 anos já era muito independente. Eu queria trabalhar, eu queria estudar, eu queria ajudar minha mãe ainda. Entende? Eu não tinha filho, eu não queria filho aí no Brasil. Eu não tinha namorado, assim brasileiros. Não tinha, porque a minha mente era outra. Eu queria, assim,
Eu pensava diferente, eu não queria esse negócio de putarias, de sexo, eu só queria estudar e conhecer outros lugares, mas não casar. Mas esse idiota me forçou a casar. A minha mente era apenas estudar, obter dinheiro e ajudar minha mãe e para ter um futuro melhor para ela, para dar um futuro melhor para minha mãe. Mas o destino foi cruel. O destino tinha outro plano para mim, porque lá atrás também houve outro problema, por causa de duas irmãs que puxou meu pai, porque quem mexe com candomblé nunca se vê livre dele, entende? Porque passa de mãe para filho e pai para filhos. E essas pestes de minhas irmãs, 3 delas gostavam desse negócio de satanismo. Não queria ir à igreja com minha mãe e eu, mas queria viver com São Cipriano na mão, o livro de São Cipriano na mão. E esses negócios assim de satanismo, de rituais na casa da minha mãe. Até que eu e minha mãe ficamos fula um dia e dizemos: chega. Eu tinha 11 anos na época. A minha mãe falou: eu vou queimar esse livro, porque pegou elas fazendo rituais. Elas trouxeram a imagem de candomblé, de pai de santo, de sei lá, aquele negócio, aquela mulher de vermelho com chifre, com rabo preto velhos para casa e colocou na cocheira do cavalo. Aí eu disse à minha mãe, eu falei para minha mãe o que estava acontecendo. A minha irmã já tinha 18, 19, eu tinha 11 anos. Essa aí era as mais velhas, número 4 e 5 mais velhas. Tinha outras 3 mais velhas. A segunda mais velha já estava no candomblé. Já mãe de santo. Porque puxou o pai. A safadeza puxaram o pai. Então, o que aconteceu? A minha mãe fez uma fogueira no quintal, onde a gente queimava lixo normalmente, e ela queimou esse livro de São Cipriano e queimou todas as estátuas. E aí foi quando tudo começou na casa. Às 11 horas da noite, certo ao ponto, as janelas e as portas começavam a se bater, pum, bum, 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 como se algo quisesse entrar dentro. Eles queriam abrir a porta e entrar. E começava aquele rancor bem feio lá fora, que o pobrezinho do cachorro também queria entrar. E a minha irmã mais velha, uma dessas irmãs, mas ela não queria que ele entrasse. E aquele rancor bem feio, aquele esturro lá fora. E era toda vez, isso continuou assim mais ou menos um mês. A areia de cemitério era jogada no quarto do que a sogra da minha irmã, que morava com a gente, dormia. Jogavam areia de cemitério enquanto ela estava rezando o terço. Ela era católica. A pobrezinha rezava o terço. Ela estava com 80 anos, rezava o terço, e já algo jogava algo na cabeça dela. Aí minha mãe ia lá e a gente rezava todos juntos para aquele negócio sair. Mas às vezes não adiantava. O que eu fazia? Eu ia para a porta. Eu era a mais nova de todas lá, mas era a mais valente de todas e corajosa. E as bichas mais velhas, 19, 18, que começaram tudo isso, ficavam lá escondidinha dentro do quarto com medo, se defecando nas calças, aquelas covardes. E eu que pegava uma vassoura e eu ficava querendo proteger a minha mãe, eu colocava a mão nas portas e dizia: vai embora, eu não tenho medo de você, vai embora, ok? Vai embora, seu... Aí eu dizia um palavrão para eles e pegava a vassoura e batia na porta. Aí eles iam embora e ligava todas as luzes. E no outro dia voltava novamente, era a mesma história. Eu lá com a vassoura, dentro da casa, ligava as luzes do terraço, as luzes da varanda e as luzes ao redor da casa. Aí eles iam embora.
E depois chegou uma hora que elas me chamaram para ir para São Paulo com elas, então eu fui. Infelizmente eu fui, na época eu já estava com 16 anos, eu fui para casa da minha irmã, fiquei lá uns tempos e para fazer um curso em São Paulo. Foi quando eu conheci essa praga desse macho aqui que eu casei. E por isso que eu deixei a minha mãe. E tudo já foi programado. Eles queriam me separar da minha mãe. Esses malditos aí, essas entidades que essas minhas irmãs invocaram. Porque também não culpa, principalmente as entidades, a gente não pode culpar, a culpa também as pessoas que as invocam, os humanos que as invocam. Nesse caso, foi as minhas irmãs. E como se diz, e por isso que eu não me via como as minhas irmãs, eu não tinha mesmo o mesmo tipo de pensamento delas. Elas pensavam de modo escuro e eu de modo mais claro. Eu era a mais inteligente da família, por sinal. Eu não tinha os mesmos conceitos que elas. Ela só queria saber não queria estudar, não queria muito trabalhar, queria viver assim, de sair, sabe? E como se diz, de festas, tudo isso. Eu não gostava dessas coisas. Apesar de ser um pouco aventureira, eu era um pouco afastada desses negócios aí de viver muito assim em festas, em tudo isso com amigas. Elas também não gostavam muito de amigas, não. Eram duas irmãs encostadas uma outra, que era muito assim, era muito perto uma da outra. Elas se gostavam muito. Já eu era muito mais afastada, porque elas eram 5 anos mais velhas que eu. Então eu ficava mais na minha, assim. Eu ficava sempre sozinha, né, solitária, só com as minhas amigas. E como se diz, então, a única pessoa que eu tive na minha vida foi a minha mãe, como a família de alma. Já esse cara aqui, não, ele fala o quê? Ele fala, escreve documentos sobre a batalha em curso para libertar a humanidade, escravidão das forças das trevas, com um artigo nunca chama de Arconde. Então ele fala muito sobre a vida dele, sobre as experiências que ele teve com os pais, né? E isso muitas pessoas também têm. Por quê? Porque muitas pessoas também têm uns pais horríveis. E eu digo pais, quem são os pais horríveis? Os que bebem, os que tomam drogas, os que são irresponsáveis e cruéis, que batem em crianças. Esses são os pais horríveis. E não os pais só porque não tem dinheiro para te dar, tá? Não com uma pessoa que não tem dinheiro para te dar. Você tem que aceitar que o teu pai e tua mãe, eles não estão aqui para te criar até tu já criar barba e pentelhos lá embaixo, ok? Porque o teu pai e tua mãe não esperou isso dos teus avós. A minha mãe não esperou isso da mãe dela. Como é que eu vou esperar isso da minha mãe? Como é que eu vou deixar um filho esperar isso de mim? Se o filho me quiser, porque eles sabem que devem ser gratos pelo que eu fiz para com eles, mesmo eu não querendo sexo com o pai dele, que foi mais forçado, sabe? Mas mesmo assim, eu não os culpei por ter vindo aqui, mesmo ter sido assim um sexo um pouco forçado. Eu ainda os criei como se fosse eu tivesse tido um sexo bom, um sexo com um homem que eu realmente amasse. Mas isso não foi o meu caso. Porque a melhor coisa do mundo é a mulher ter sexo com um homem que ama. Um homem que é da alma, do grupo, da família de alma dela. E que eles gerem essa criança com amor.
o qual é raríssimo. Existe 1% aqui na Terra, mas é muito, muito raro isso de acontecer, ok? É muito, muito raro. Então a melhor coisa que uma mulher poderia fazer é casar com um homem que seja da alma, do grupo de família de alma dela, e que os dois amem um ao outro. Aí eles vão gerar filhos que vão amá-los em retorno. Porque no meu caso eu não tive filhos assim que foram da minha alma, do meu grupo de alma. Eles foram mais asiáticos. Eles seguiram totalmente o grupo de alma asiático, e não o grupo de alma meu e da minha mãe. Por isso que eu não os vejo muito como os meus filhos, apesar de eu os ter criado com todo amor, proteção e carinho. O pai deles era um pouco como meu pai, violento, sadista, que adorava bater em crianças, e eu os protegi sempre. Sempre os protegi como uma mãe felina ou uma mãe galinha, que protege muito seus filhos. Mas infelizmente eles cresceram, e às vezes eles dão valor a quem é ruim como eles, sabe? Porque como mamãe dizia, filho de peixe é peixinho, filho de gato é gatinho. E antes dela morrer ela me disse isso: cuidado com teus filhos, menina, cuidado, porque filho de peixe é peixinho. E a mesma coisa foi os filhos dela, que também que eles abandonaram, mesmo sem ter a razão de abandoná-la. Praticamente a abandonou. Só ajudou muito no funeral dela. Eu não pude ir porque esse miserável não deixava, não deu a possibilidade de eu voltar. Meu filho era pequeno na época e ele não deu a minha passagem, e eu não podia arrumar emprego no país dele, porque é um país assim um pouco xenofóbico. Tudo bem, você vem para passear, para shopping, para comprar, fazer banho de lojas, tudo bem, mas quando você trabalha com eles aqui é diferente, porque eles são muito xenofóbicos e até racistas. Eles mandam você voltar para sua terra, para o seu país. Eles dizem que o emprego é só para eles, ou eles não te pagam, quer dizer, você trabalha de graça, porque eles não te pagam, ok? Então não é só o Brasil que não presta, lá fora, aqui fora também não presta. Em qualquer lugar tem gente boa, gente ruim. Então foi por essa razão que eu não pude voltar e ver a minha mãe. Por sinal, daqui para o Brasil não é pertinho, são 3 dias de viagem, é muito caro. Você tem que pagar o imposto de pedágio do aeroporto também, você tem que pagar bagagem, e é mais ou menos 4.000 por aí, $3.000. Não é muito barato, não é barato, entende? Então isso foi um trauma muito grande para mim, muito, muito mesmo. E ainda eles às vezes nos culpam como se a gente tivesse culpa de não ver a minha mãe, como se eu pudesse ter voado ou mesmo nadado, como se eu pudesse ter voado ou nadado da Ásia para o Brasil. Então tem pessoas que são muito ruins, muito mesquinhas. Não é porque eles não têm dinheiro, eles são mesquinhos mesmo, ruim. Sabe o que é gente ruim, gentalha ruim, ruim mesmo. Pode ser aí no Brasil, na Ásia, pela Europa, Estados Unidos, Oriente Médio, em qualquer lugar, gente ruim tem em todos os lugares. Então ele está dizendo aqui sobre coisas sexuais. Existe pais assim. O meu pai era assim para com minhas irmãs mais velhas. E depois elas cresceram também odiando a minha mãe, como se minha mãe tivesse
toda a culpa, 100% culpa do que eles fez com minha mãe, fez que fizeram com elas. É umas idiotas mesmo, mulheres muito idiotas. As únicas que nunca defendeu com meu pai foi eu, que é a mais nova, e a mais velha, que parece com a chinesa. Jamais a gente defendeu nosso pai, porque não prestou mesmo, entende? Então, se você tem uma família assim, e eu vou dizer mais uma vez, a tua mãe só não precisa te abandonar, ok? É irresponsável, tomar drogas, beber, sair para bares, trazer homem para casa. Uma mulher assim, uma mulher solta na rua, é uma mulher bastante vulgar, entende? Uma mulher assim nem deveria ser mãe. Eu sei porque eu tive irmãs assim mais velhas do que eu, que deveria dar exemplo, e não deram. E eu tive também uma filha mais nova assim, e não que eu dei exemplo para ela, e ela foi criada na Ásia, ok? E eles dizem, porque segue a mãe que nada, rapaz. Segue a mãe que nada. A minha mãe foi uma mãe boa, trabalhou muito para nós, muito responsável, por sinal, e teve filhas também safadas. Por quê? Porque puxou o pai. É a semente maldita do pai, entende? Esses lixos de filhos que seguiram os pais geralmente não prestam e gostam de meter o pau na mãe. As mães sempre que são culpadas por tudo, porque já é uma cultura maldita, como tem aí no Brasil e na Ásia, de machista, misógina, de mulheres safadas e homens safados que são machistas, que tudo que acontece só culpa as mulheres, como se as mulheres tivessem que ser 100% santa e os machos pudessem sair assim, ser absolvido, mesmo sendo os piores vilões da história, entendeu? Então isso não é justo para com as mulheres. E nem todos os filhos que não prestam é por causa dos pais, a não ser que esses pais os estruparam, os abusaram sexualmente, bateram muito nele, tiraram sangue. Tiraram o sangue de você, ou batia muito em você, te largava. O meu marido, os pais dele deixavam ele sozinho, ele e mais duas irmãs mais velhas, ia sair à noite. E ele ficava sozinho dentro do interior. Era o interior nesse tempo aqui no país dele. Deixava ele sozinho. E hoje em dia eles louvam os pais dele só porque não prestaram. Nunca levou ele para um amusement park, que é a festinha, parques de diversões, como eu levei os meus, levava para o zoológico sozinha com os meus filhos. Levava para parque, para tudo que era de bom. E ainda atendia às sessões de pais e mestres nas escolas. E eu, quem também levava os meus filhos, quem os matriculavam nas escolas. O maldito do pai, mesmo no país dele safado, não fazia isso. A miséria xamânica, bruxo indonésio, que eu acabei de saber que ele é um bruxo. Por isso que a filha também ficou como ele, bruxa. E eles rezam 5 vezes ao dia, são muçulmanos ortodoxos. Vão à Meca naquela peregrinagem, com aqueles hobbies horríveis, ridículos. Mas quem são eles? São bruxos. Mas eu não tenho religião, mas eu não preciso disso tudo. Eu sou agnóstica. Eu não vivo fazendo mal às pessoas, fazendo magia negra para as pessoas. Isso é ridículo, de usar religiões para cover up ou para encobrir o teu mal, o que você faz por trás dos panos, por trás dos véus de falsidade que vocês usam. Então é isso. Não é
Às vezes, a gente encarna aqui, eles nos colocam numa família que não presta. Não é apenas mãe e pai, mas também os filhos. Tem filhos que não prestam também. Quando a gente casa com um homem que não é, como esse cara é asiático, ele não é da minha linhagem de alma. Ele tem nada a ver comigo. Mas lá atrás eu nem queria casar com ele, eu também não sabia. Mas por jogo maldito dos destinos, por ter umas irmãs podres como eu tive, que se mexeram com magia, com satanismo, tudo isso, sobrou também para mim e para minha mãe. Então eles nos dividiram, entende? Eles criam hologramas para as pessoas. E aquele negócio, como é que se diz? Eu esqueci o nome, mas não é holografia, também é o que eu sempre falava antes. Eles são configurações de destino ou hologramas que eles criam para as pessoas passar por tudo isto, entende? A minha mãe passou por mas ela não durou tanto quanto eu. Estou passando muito mais tempo nesse holograma que a minha mãe passou. Porque quando eu tinha 6 anos, a minha irmã mais velha tinha já uns 20. Quando a minha irmã mais velha tinha uns 20 anos, ela se separou. A minha filha mais velha tem 34 anos. Eu ainda não pude largar essa miséria aqui que eu sou com ele. Que não considero como meu marido de qualquer maneira, porque não é. Ele é um homem horrível, um homem mau, mesquinho, maligno, que se vê alguém morrendo ali no chão, ele não ajuda. Ele só se mostra com a família dele, querendo ser bozinho com estranho. Tem que ser só da raça dele, tão racista que ele é. Malditos. E ainda dizem que só os brancos que não prestam. Pois sim. Olha essas merda de índios, indonésios, quer que seja. Não valem nada também esses bruxos. Bem, então é isto. Não é só a sua mãe ou seu pai que poderia não ser sua família de alma. E mesmo se não for, sai de casa, tu já tá velho, já tá velha, sai de casa. Tua mãe não tem que te criar mais, o teu pai, ok? Então sai de casa, não abuse seus pais, já estão velhos, saia de casa, vivam suas vidas, ok? E esqueça qualquer mal que eles fizeram, fique longe deles, ok? Fique longe de casa. Se isso for o caso, não precisa ficar na casa e ainda sofrendo e ainda chorando, ok? Caiam fora. E não é só a mãe e o pai, não é só a família que não presta às vezes nossos filhos também não prestam. E tudo isso por causa do homem que a gente escolhe, às vezes nem escolhe, como no meu caso. Eu apenas inconscientemente resolvi viajar e conhecer esse lugar, apenas não casar com esse inseto, esse cabeçudo. Mas infelizmente terminei casada com essa praga. E não era o homem que eu queria para ser o pai dos meus filhos. Ele seria o último. Por isso que os filhos crescem com a mesma semente maldita do pai. E esses filhos não são de nós, eles não são de nossa família de alma. E por isso que existe tanto problema aí, com filho matando mãe, mãe matando filho, pai matando filho, filhos matando pai, tudo isso porque além de ter as entidades quiumbás que descem aqui para influenciar vocês ao mal, existe também a possibilidade de que esses filhos não eram da sua linhagem de alma. Então fica a dica. Qualquer coisa é só deixar os pais e não bugá-los mais, ok?
E quando seus filhos também cresceu, manda para fora. 22 anos já é idade o bastante para sair de casa. Antigamente, com 12, 13 anos, as crianças já trabalhavam. E eu trabalhava na roça para minha mãe. Aos 12 anos, 11 anos, já carregava um maço de banana que pesava 30 kg. Eu era uma menina magrinha. 11 anos de idade, carregava nas costas. Não que minha mãe forçasse, mas porque eu queria, com todo o meu prazer e meu coração, de ajudar minha mãe. Porque eu sou uma filha boa. Ok? Fui uma boa mãe. Mas hoje em dia eu não sou mais uma boa mãe para uns filhos que não prestam. Uma semente do diabo.